Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Oi, Luciana, boa noite, paz e bem. Ih, voltou a dar o problema aqui do meu celular. O suporte aqui voltou a fazer gracinha. É sempre assim, de tempos em tempos ele faz isso. Aí até eu conseguir acertar, demora. Vamos ver se resolve. Eu acho que não vai resolver, não. Vamos ver como é que vai ficar. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Caiu aqui na chave, deixa eu pegar. Pronto. E aí, pessoal? Estive aí uns dias sem fazer live por umas questões pessoais. Hoje nós vamos fazer live, amanhã não tem live, segunda-feira tem, terça-feira tem, né? Não resolveu. Vamos ver. Pior que é assim, quando começa com isso, é um desespero, ele fica caindo toda hora. Deve ser porque eu sou amador, graças a Deus. Eu não fico me prendendo a essas coisas, tem que ser tudo direitinho, né? Não sei porque atualmente não está entrando a live, porque antigamente eu consegui que a live entrasse aqui no computador, mas ultimamente não está entrando, sabe? Não sei por que começou com isso agora. Uma hora eu resolvo isso. Até lá a gente vai se adaptando. Vamos ver se agora entra. Não entra. Não, o pior é que dá o sinal que é live aqui e não entra. É ruim porque às vezes eu não consigo ver direito aqui. A Luciana está dando paz e bem, Bernardo. Obrigado, Luciana. É chato porque a gente tenta e não consegue. Vamos tentar de novo aqui. Mas tudo bem, se também não der, não deu, né? Isso não é essencial para a gente fazer, né, a live. Só era uma questão de me facilitar, né, a atividade. Às vezes eu penso que eles ficam pondo tanta coisa nesses browsers, em vez de ter um browser simples que faz o simples, fica pondo inteligência artificial, fica pondo essas coisas, acaba que com o tempo eles não funcionam direito. Mas aí também não tem jeito, né? Vamos lá, vamos continuar aqui mais uma vez. Se não entrar também não entrou, não entrou. Fazer o quê, né? Não entra mesmo. Importante que vai entrar aqui. Segunda leitura. O Evangelho. Está quase na hora. Opa, já chegou a hora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém.
conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dela. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e o encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. Porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam sobre ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde. E a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquele mesmo momento se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram tudo o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Bom, agora há pouco eu cheguei de uma reunião de um grupo lá na Zona Norte, na Praça Seca, onde eu e minha esposa estivemos justamente refletindo esta passagem, numa dinâmica bem diferente de uma live. E sabe, essa leitura é uma leitura muito profunda, porque talvez a gente não entenda tudo que tem em volta do discípulo de Emaús. Primeiro eu quero lembrar a vocês que tem uma coisa interessante. Um desses discípulos se chama Cleófas.
Esse nome não é um nome qualquer. Lembre-se que ao pé da cruz estava Maria Madalena, Maria de Cleófas e a outra Maria. Há quem diga, há uma teoria razoável, que os dois discípulos eram Cleófas e Maria de Cleófas, ou seja, eram um casal. Né? Não eram dois homens, e sim um homem e uma mulher, marido e esposa. Nota? É por isso que se fala em Cleófas aqui e Maria de Cleófas ao pé da cruz. E isso é importante porque esses dois discípulos, esse casal, não era assim discípulos que haviam estado uma vez com Jesus. Não eram pessoas que conheciam pouco Jesus. Eram discípulos muito íntimos. E ontem, quando eu discuti essa passagem no círculo bíblico, uma das pessoas virou e falou assim: mas eu nunca entendi por que esses discípulos não reconheceram Jesus. E sabe, isso às vezes tem umas coisas assim muito doidas. É porque Jesus estava transfigurado. Não, Jesus não estava transfigurado. A transfiguração já tinha ocorrido e acabou. Ele estava num corpo glorioso. Que corpo glorioso? Ele estava no corpo dele. Se ele tivesse num corpo diferente do corpo dele, como é que os discípulos iam reconhecê-lo? Mas, Bernardo, então por que eles não o reconheceram? Eu vou explicar por quê. Porque eles estavam tomados pela tristeza, pelo desespero, pela desesperança. Eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Sabe, pessoal, acho que a gente não entende direito o que é Emaús. Emaús é o conforto. Emaús é a tranquilidade. Emaús é você viver em paz. Jerusalém é a região do conflito, é a região do atrito, é a região onde você vai ser testado. Tanto que em Jerusalém que Jesus tem os seus maiores embates. E é em Jerusalém onde Jesus sofre a paixão, a morte e a ressurreição. Não se engane. A terra de missão não é Emaús. Emaús é um local de tranquilidade. E era para lá que esses dois discípulos iam, que esse casal ia. Porque eles se sentiam derrotados, desesperançados, tristes e abatidos. E quando você está tomado pela tristeza, pela desesperança, pela angústia, você não consegue ver Jesus. Porque meio que Jesus sumiu da sua vista. Ele não está mais lá. Entendem isso? E é muito interessante porque Jesus se encontra com eles e como eles estão tão angustiados, tão perdidos na amargura, eles não reconhecem Jesus. E aí a gente tem um segundo momento, que é um momento muito interessante. Que Jesus começa a explicar as Escrituras para eles. E nos dias de hoje, é muito interessante a gente ver que Jesus explica as Escrituras, mas isso não é suficiente. Ter ouvido todas as explicações, toda a questão doutrinária, toda a questão teológica, tudo dentro do conhecimento não foi suficiente. Porque a experiência da ressurreição ela não é
apenas uma experiência acadêmica, não é apenas uma realidade teológica ou apenas o cumprimento das Escrituras. Achar que a fé se restringe a conhecer a Bíblia ou a doutrina da sua religião é esvaziar o profundo significado da ressurreição. Observem que as Escrituras têm um valor, porque aqueceu o coração deles. A Escritura tem um valor porque ajudou eles a se preparar para o momento crítico. Quando Jesus faz que vai à frente, e eles dizem: fica conosco. Já está tarde, a noite está chegando. Eles mesmo naquele momento de angústia, de desespero, de desesperança, eles se abriram para proteger o outro. Provavelmente fizeram isso porque a Escritura havia tocado neles. Mas eles ainda não haviam entendido a ressurreição. Porque a ressurreição é mais do que uma questão de fé. É uma disposição de vida. Eles começam a vivenciar isso quando eles se preocupam com o irmão frágil, com o irmão vulnerável, com aquele estranho que ia mergulhar na noite escura e ia ficar desprotegido. E aí, quando eles se encontram na mesa, então o importante não é a oração, a bênção do pão. O que caracteriza Jesus e que faz eles reconhecerem Jesus é o partir e repartir. Aliás, tem até uma música que a gente canta na igreja: para partir e repartir o pão, lá, 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 para partir e repartir o pão. Quando Jesus parte e entrega a eles, eles reconhecem Jesus. É mais ou menos o que Pedro fala na segunda leitura, na primeira carta, né? Se invocais como Pai, aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Foi a obra de cuidar do irmão vulnerável que trouxe Jesus para o lado deles. Foi a obra de partir o pão que fez eles reconhecerem Jesus e entenderem a ressurreição. E uma vez que isso aconteceu, o momento que eles entendem, Jesus ressuscitou, ele desaparece. Por que ele desaparece? Porque não precisa mais ele estar ali. E aí tem uma virada de chave genial. Porque aqueles que estão, até agora há pouco estavam tristes, abatidos, cabisbaixos, aqueles que até agora há pouco estavam com medo e se recolhiam da escuridão, saem no meio da noite para se encontrar com os apóstolos. Olha que coisa doida, eles saem no meio da noite. Aquela mesma noite que eles tinham medo. Agora não tem mais. Eles que estavam desesperançados, derrotados, desesperados, agora são cheios de esperança. Eles partem para levar a boa nova. E isso tem tudo a ver com vocês. Ô, Nana, tudo bem? Boa noite, paz e bem, querida. Sabe, isso tem tudo a ver com nós hoje.
nós também temos que sair ao mundo para anunciar a ressurreição. Mas não é um anúncio de palavras, é um anúncio de atos. Tanto que na primeira leitura Pedro mudou. Aquele homem que havia negado Jesus 3 vezes. Boa noite, Bernardo, paz e bem, diz a Nanda. Aquele homem fraco na fé, aquele homem com incertezas, dúvidas, aquele homem violento agora se levanta no meio do povo e anuncia. Opa, Andressa, boa noite, querida, paz e bem. Aquele homem se levanta no meio do povo e anuncia a ressurreição, mas denuncia a perversidade do poder opressor, tanto de Roma quanto do Sinédrio, daqueles que usam a religião como ferramenta de poder, como instrumento político. Não há nada de errado na religião, mas há tudo de errado quando você a utiliza para ser um instrumento de poder e de força, uma base para você alcançar posições dentro de um sistema. É Pedro que agora anuncia ao mundo. E o que mudou para Pedro? Porque Pedro começa a agir. Como os discípulos de Emaús que saem da segurança daquela estalagem e vão para a escuridão, para a região das trevas da morte, como dizia o profeta Isaías, para anunciar a grande luz. A luz daquele homem pobre, daquele homem perseguido, daquele homem que anunciava um reino que era de Deus, sim, mas era um reino de justiça, um reino de paz, um reino que mudaria toda a forma de pensar. Eles que vieram falar com os apóstolos. Nós vimos o Senhor. Ele ressuscitou de fato. Cleófas e sua esposa estavam lá, chamando aos discípulos. É verdade, ele ressuscitou. E não é a Escritura que validou isso. Não é o testemunho, a fala de Moisés, dos Salmos, dos profetas. É o testemunho desse casal. É os atos concretos de acolher o estrangeiro, de proteger os fracos. Entrou alguém aqui. Meu Deus, eu não... Aurora, ô chefa, tudo bem, querida diretora? Boa noite, paz e bem, Aurora. Sabe, esse é maravilhoso. Para pensar. Aquele casal, Cleófas e sua esposa, tristes, abandonados, desesperados, quando amargurados, quando se sentindo derrotados, não viram Jesus, porque não o reconhecem. Como nós, às vezes, quando estamos nesse mundo ensandecido de violência, de preconceito, de racismo, de homofobia, de xenofobia, onde há vozes de guerras e discursos de ódio, às vezes nós nos sentimos tão impotentes, tão fracos, que não conseguimos reconhecer que Jesus está ao nosso lado. Nós queremos sair correndo de Jerusalém, sair da terra do conflito, da terra do questionamento, para ir para a estalagem em Emaús. Lá nós estamos seguros, lá nós estamos protegidos. Mas há pessoas no caminho que precisam de nós. E por isso nós gritamos, não vão não, fiquem conosco. A manifestação primeira da ressurreição para aquele casal foi dizer,
fica conosco, porque a noite está chegando. A tempestade está vindo. As vozes do ódio estão vindo aqui, a perseguição está chegando. Fica conosco. Vem, nós vamos te abrigar no conforto. Que coisa fantástica seria se nós abrigássemos as pessoas das tempestades e das injustiças e das maldades do mundo. Mas, quando Jesus parte o pão, quando os bens são divididos, tudo muda. E eles reconhecem Jesus e saem para mostrar ao mundo. De fato, nós seremos julgados pelas nossas obras. No último dia, quando você se encontrar com Jesus, ele não irá perguntar quantos terços você rezou, quantos cultos você participou, quantas comunhões você entregou. Mas ele irá perguntar: quem você acolheu? Quem você protegeu? Com quem você se comprometeu? A quem você socorreu? A quem você anunciou o reino dos céus e a sua justiça? Quantas vezes você protegeu os indefesos, acolheu os doentes? Quantas vezes você denunciou o mal, como Pedro em Jerusalém? Quantas vezes você denunciou a corrupção, a perversidade, os preconceitos, o discurso de ódio? Bernardo, mas se eu não tenho como vencer isso? Mas nós não somos homens e mulheres que vencerão. Nós somos profetas e profetisas que iremos denunciar. Anunciar o reino, testemunhar a ressurreição nos irmãos que precisam. Que nossas obras sejam o nosso grande grito, mas que a denúncia esteja presente em nossa vida. Para que sejamos confundidos com Jesus, o Nazareno, grande profeta, em obras e palavras. Sim, a estalagem de Emaús é linda, maravilhosa, confortável e segura. Mas a ressurreição aqueceu o nosso coração. E o coração aquecido caminha. Caminha para os lugares do mundo onde somos necessários. Onde a nossa fé será testada, onde tudo o que nós fazemos parecerá errado. Agir ou não agir será errado. Fazer ou não fazer será errado. Cuidar ou não cuidar será errado. Seremos criticados e criticadas de qualquer forma. Não se desespere. Não fique nervoso, não fique nervosa. É lá que você tem que estar. Não é em Emaús, é em Jerusalém, onde há o conflito, onde há a dor, onde há a dificuldade, onde há o desespero. É lá que a luz da ressurreição precisa brilhar. Bernardo, a fé me entregou aqui e eu não sei como sair. Não se preocupe. A misericórdia te tira de lá. Na fronteira, no conflito, no desespero, a fé nos leva até lá e a misericórdia de lá nos tira. Ame profundamente e eu te garanto que você será um discípulo, uma discípula de Emaús, que estará anunciando a ressurreição ao mundo, e o seu anúncio será interrompido com a frase: a paz esteja contigo. E o Senhor estará ao teu lado e abrirá teus olhos. E você verá que naquele momento chegou na terra sem males, que foi um caminho duro. Sair de Emaús e voltar a Jerusalém não foi fácil, mas que você nunca teve só. Que você foi luz, esperança, proteção e cuidado para muita gente. E muitos experimentaram a ressurreição do Senhor através de você e de suas obras.
Amém? 8h01. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que tenha valido a pena, né? Eu hoje já fiz um bocadinho de coisa. Amanhã de manhã eu vou para a comunidade Santa Luzia fazer a 4ª reflexão sobre os discípulos de Emaús. É inacreditável, não? Círculo bíblico, reunião, live, celebração da palavra. Só falta eu chegar na missa e o padre pedir para eu fazer uma homilia também. Vão ser 5 sobre o mesmo tema. E eu garanto a vocês que a cada uma o texto é diferente, a fala é diferente. Porque cada comunidade precisa ouvir uma coisa diferente. Nós que anunciamos a ressurreição, não anunciamos uma coisa estática, um discurso, e sim uma vivência de fé. Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão dos discípulos de Emaús, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.